Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu espero que com vocês também esteja. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando, na verdade, textos, porque a gente já tem trabalhado aspectos e assuntos relacionados a texto há um bom tempo. Falamos aí já da interpretação e compreensão textual e diversos outros assuntos relacionados a texto, né? Na aula de hoje, a gente vai abordar a intertextualidade. A intertextualidade é um assunto muito cobrado em vestibulares e Enem e qualquer outro concurso que vocês forem fazer. Ele é um assunto bem solicitado. Então vamos lá entender e compreender o que é a intertextualidade. A intertextualidade nada mais é do que o nome dado à relação que é feita quando em um texto é citado outro já existente. Ou seja, é um texto que cita o outro, ou que lembra o outro, ou que traz alguma coisa do outro texto, entendeu? Ou seja, é um diálogo de um texto com um ou mais textos, que pode ser verbais e não verbais, ou uma mistura desses dois conceitos, tá? Isso quer dizer que a intertextualidade não precisa ser necessariamente em gêneros iguais. Aqui eu peço para vocês a total atenção para a gente compreender que texto, quando a gente fala em texto, a gente não está trabalhando só o que é escrito, não, porque o texto é muito mais do que isso, tá? A gente está trabalhando, quando eu falo texto, eu me refiro a tudo e qualquer outra coisa relacionada a texto, verbal, não verbal. Um exemplo, gêneros textuais, pintura, cartoon, chart, poesia, poema, música, publicidade, livro, meme, filme, novela, música. Tudo isso é texto, tá? Então, a intertextualidade ela é dividida entre implícita e explícita. A gente vai começar abordando a intertextualidade explícita, tá? Ou seja, que geralmente está à mostra, está mais visível, digamos assim. Então, os conceitos da intertextualidade explícita é clara e fácil de ser identificada pelo leitor. Estabelece uma relação direta com o texto original. São encontrados facilmente elementos do texto fonte. Não é necessário esforço ou dedução do leitor. Não exige conhecimento prévio do conteúdo. Então, a intertextualidade explícita é o que? É algo que está ali na cara, à mostra. É possível identificar de imediato, entendeu? E agora a gente vai abordar o conceito de intertextualidade implícita, que nada mais é do que algo que está mais discreto, digamos assim, mais embutido no texto. É algo que demanda um conhecimento, às vezes, de mundo nosso para compreender determinados textos. Então, o que ela é? É difícil de ser identificada pelo leitor, estabelece uma relação indireta com o texto base, não é fácil encontrar elementos do texto-fonte, é necessário ficar procurando e usando seu conhecimento de mundo, muitas vezes, para identificar a que texto aquele texto está se referindo. É necessário esforço, dedução ou até atenção mesmo do leitor e exige conhecimento prévio do leitor em relação ao conteúdo. Então, há vários tipos de intertextualidade, mas os mais utilizados são a paródia, a paráfrase, a epígrafe, tradição, a alusão e a citação. Aqui, hoje, a gente vai abordar um pouco desses conceitos, para a gente esclarecer qualquer eventuais dúvidas que possam surgir por vocês, tá? Pode ficar calmo, não precisa levantar a mão para perguntar agora. Você vai compreender, não se apavora, que não é um conteúdo difícil. Vocês vão pegar rapidinho, vocês vão ver só. Aqui eu trouxe alguns exemplos de intertextualidade. Se a gente parar para analisar, a pose, é a mesma pose. Eu trouxe a Mônica, a Simpson, e fazendo o quê? Uma referência a Mona Lisa, que é um quadro muito conhecido. Vocês conhecem, não é da época de vocês, mas eu tenho certeza que vocês conhecem. Por quê? O que não falta é meme da Mona Lisa aí na rede social, não é mesmo?
Só tem meme dela por aí. Então, aqui a gente tem um clássico, uma clássica intertextualidade, ó. Se você olhar só o quadro da Mônica, você vai ter que usar o seu conhecimento de mundo para entender que a pose dela é igual a da Mona Lisa, que a paisagem, ó, da Mônica é bem parecida com a Mona Lisa. Da Simpson, não, a paisagem é um pouco diferente, mas olha a pose. É idêntica, já vai puxar no seu referente que se refere à Mona Lisa, entendeu? Então, isso é intertextualidade explícita. Vai ver aquilo ali, você vai saber do que se refere, a que texto aquilo ali teve como referência, digamos assim. Ó, aqui tem o quadro O Grito. Olha o Simpson de novo aí, imitando a pose do quadro O Grito, que é o mais é muito famoso no mundo artístico, né? E aqui a gente tem o quê? Uma propaganda do Hortifruti, ela simulando o quê? Horta de Elite, que é o tomatinho com chapeuzinho da polícia, fazendo o quê? Uma referência ao filme Tropa de Elite, um filme muito assistido aqui no Brasil e muito comentado, né? Na época também. Aqui eu trouxe para a gente dar uma olhada o texto, que acho que é o texto mais intertextualizado, digamos assim, da nossa literatura, que é a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Eu trouxe só esse fragmento, porque o texto é um pouco longo e, assim, ia ficar complicado para vocês compreenderem. E como, geralmente, a paráfrase, né, e a intertextualidade baseada nesse texto é em cima desse fragmento, eu quis trazer só ele para poder ficar mais em evidência, mais em análise. Então, o texto fala assim: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse texto foi escrito pelo Gonçalves Dias muitos anos, muito antes, inclusive, do hino nacional. E se vocês pararem para analisar, o hino nacional tem um fragmento que ele é uma paráfrase de Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Para você ver como esse texto, a potência desse texto para a literatura brasileira, como ele foi significativo e como ele trouxe várias referências para diversos autores de diversas áreas distintas. Aqui eu trouxe um outro texto para a gente dar uma olhada, que é um texto de Carlos Drummond de Andrade. Ele fala assim: Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a Canção do Exílio. Ó, ele já cita de imediato a Canção do Exílio. Como era mesmo a Canção de Exílio? Eu tão esquecido da minha terra, ai terra que palmeiras, onde canto o sabiá. Então aqui, através desse fragmento de Carlos Drummond de Andrade, a gente pode identificar que a intertextualidade, nesse caso, é uma paráfrase. Paráfrase, para a gente relembrar o conceito, que eu já dei uma pincelada para vocês nas aulas anteriores, a paráfrase nada mais é do que você escrever determinada coisa alterando algumas palavras, mas os sentidos permanecem o mesmo, entendeu? Se a gente parar para analisar aqui, olha, ele fala sobre saudade, que é exatamente o texto de Gonçalves Dias falava, entendeu? Gonçalves Dias, ele falava sobre... Gonçalves Dias falava sobre a paráfrase, né? Então, nesse texto de Carlos Drummond, a gente tem o quê? Uma paráfrase, porque os elementos que ele utiliza outras palavras, porém, além de citar diretamente Canção do Exílio, os assuntos são correlacionados, veja. Tanto Carlos Drummond quanto Gonçalves Dias, eles tratam sobre o quê? A saudade da terra. E aqui, Drummond fala, ó, minha boca procura a Canção do Exílio.
Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, ou seja, ele sente saudade. Lembrando que Canção de Exílios de Gonçalves Dias foi escrita justamente no período que ele estava exilado, longe da terra dele. Então, para ele, Canção do Exílio é uma canção de saudade, demonstrando carinho pela terra dele. E Drummond segue essa linha de raciocínio. Ele só alterou algumas palavras, os conceitos continuaram os mesmos, né? Que era demonstrar amor, afeto e saudade pela sua terra. E ele citou diretamente o texto. Então, aqui a gente tem uma paráfrase. Então, vamos avançar um pouquinho? Ó, aqui eu já trouxe outro texto, também baseado em Canção do Exílio, só que esse texto é do Jô Soares, que ele fala assim: Minha Dinda tem cascatas, onde canta o corió. Não permita Deus que eu tenha de voltar para Maceió. Minha Dinda tem coqueiros, da ilha de Marajó. As aves aqui gorjeiam, não fazem cocoricó. Então, aqui, é importante que a gente consiga compreender que o texto escrito por Jô Soares foi escrito numa época onde estava tendo uma crise política no nosso país, né, que foi justamente na época do impeachment do Fernando Collor, na época que estava todo o processo para o impeachment dele, estava comprovada a corrupção e tudo mais. E a casa da Dinda era o que? A casa oficial do então presidente da República, Fernando Collor. Então, o Jô Soares escreve, ó, Minha Dinda. Ele cita diretamente a casa, porém, ele traz aspectos, ó, gorjeiam, ele traz aspectos lá do Gonçalves Dias, porém trazendo referências para quê? Para uma ironia, uma militância, digamos assim, para impactar ou demonstrar todo o descontentamento dele com os acontecimentos da época. Então, através disso, a gente tem uma paródia. Por quê? Uma paródia é algo que pode tanto vir a ser irônico, né? Ou irônico, ou engraçado, digamos, diversos aspectos. Nesse caso aqui de Jô Soares, foi justamente para ressaltar o quão descontente ele estava com os acontecimentos da época. Entendeu? Então, deu para a gente diferenciar. Olha a diferença de paráfrase para paródia. Paráfrase só a gente troca umas letras, mas os conceitos permanecem os mesmos. Já a paródia, não. Ó, lá, Gonçalves Dias e Drummond fala que estava com saudade da terra. Aqui, Jô Soares tem vergonha da terra dele. Por quê? Porque mora num país onde o presidente rouba, entendeu? Então, assim, olha a diferença desses dois conceitos. Num, ele quer voltar, no outro, ele quer fugir. Num, ele está exilado fora do país. O outro, ele está exilado aqui. Ele está trancado aqui, ele quer sair. Entendeu? Então, tem essa diferença dos conceitos. Aqui, nesse caso da paródia de Jô Soares, digamos que seria até uma intertextualidade implícita, porque é necessário utilizarmos nosso conhecimento de mundo para entender o conceito da época que ocasionou tal texto. Aqui nós temos um outro exemplo que eu trouxe, que é Fernando recebeu um presente de grego. Então, aqui, a intertextualidade também está implícita. Por quê? É necessário que usemos nosso conhecimento de mundo para entender o que foi o presente de grego, que foi o cavalo de Troia, na época da guerra de Troia, né? Uma guerra que durou aí em torno de 10 anos, e é o cavalo que foi cheio de soldados dentro e tudo mais. Então, para você perceber que Fernando recebeu um presente de grego, possivelmente o presente não foi tão bom assim, né? É necessário que você tenha conhecimento de mundo para entender o que foi, o que esse termo quer dizer, presente de grego, o que simbolizou o cavalo de Troia e todos esses conceitos mais. Além disso, eu não trouxe exemplo aqui, mas eu vou citar para vocês que a gente tem uns casos de quê? Epígrafe. O que é epígrafe? A epígrafe nada mais é do que você utilizar uma frase, geralmente utiliza em artigos científicos, né? Que antes de escrever um TCC, uma monografia ou um artigo científico, você cita uma frase de determinado autor ou de determinado tema que você vai trabalhar ao longo daquele trabalho acadêmico, digamos assim. Um exemplo clássico disso, que é muito utilizado pelos acadêmicos, é frases de Paulo Freire.
Ora, todos sabemos que Paulo Freire é considerado o pai da pedagogia, o pai da didática, né? Então, assim, geralmente os estudantes da área de licenciatura utilizam frases relacionadas a Paulo Freire antes de iniciar os seus artigos científicos, monografias e TCCs e tudo mais relacionados à área de educação. Entendeu? É porque para embasar que tal. O epígrafe, digamos que é tipo um, é, um cálice, digamos assim, né? A epígrafe, digamos que é nada mais, nada menos do que um aperitivo do que vai vir depois. Então, além disso, temos as citações. A citação é o quê? A citação, geralmente, ela vem no texto entre aspas, com o nome, data de determinado autor. Então, assim, as citações é muito fácil de identificar uma citação. Geralmente, ela vem entre aspas, relacionando quem foi o autor de determinada passagem ou frase, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, a gente vai continuar abordando esses temas e temos outras coisas relacionadas a texto para continuar estudando. E não, viu como não é difícil, igual vocês estavam já no início da aula, estava todo mundo desesperado, me olhando, apreensivo, agora estou vendo todo mundo, tranquilo, professora, peguei. E é assim mesmo, a gente vai trabalhando aos poucos, a gente vai com calma e no final todo mundo vai conseguir pegar, tá bom? Então, para vocês, fiquem com Deus. Até a próxima semana. A gente vai continuar abordando esse tema. Eu vou passar para vocês um exercício para vocês fazerem em casa, para a gente trabalhar melhor esse conceito. E até a próxima semana. Fiquem com Deus.